Boa noite, queridos irmãos. Louvado seja o nosso bom Deus que nos trouxe à sua casa no dia do Senhor mais uma vez para que nós fôssemos cheios da sua presença, do seu Santo Espírito, da sua palavra. O Senhor que tem sido bondoso para conosco, misericordioso, derramado a sua graça sobre as nossas vidas e nós, como forma de gratidão, o louvamos por isso, atendemos a sua santa convocação. E não há descanso se não for aos pés da cruz de Cristo, no culto público ao Senhor, onde o Senhor enche o nosso coração para que nós façamos tudo para a sua glória. É impossível nós obtermos descanso conforme o mundo preconiza. Nosso descanso está no nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, eu queria convidá-lo para abrir a sua Bíblia, juntamente comigo, na carta de Tiago. No capítulo 2, nós iremos dar continuidade às nossas mensagens na carta de Tiago. Nós já fizemos o primeiro capítulo e agora nós iremos abordar o capítulo de número 2, versos número 1 a 13. Então, abra sua Bíblia comigo na carta de Tiago, capítulo 2, versos de número 1 a 13. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, lhes disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são os pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Todavia, fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falais de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, é diante da sua palavra que o seu povo se encontra nesta noite. Nós clamamos ao Senhor por misericórdia, Deus. Misericórdia sobre as nossas vidas, para que nós possamos compreender o texto sagrado e vivê-lo, Deus. Como o Tiago diz, nós não queremos ser meros ouvintes da sua palavra. Nós queremos ser praticantes dela, para que nós possamos usufruir das bênçãos que esse texto tem para nós. Tenha misericórdia da sua santa e amada igreja. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Nos últimos sermões, em Tiago, nós vimos que aqui Tiago é o autor da carta, o meio-irmão de Jesus. E Tiago está buscando compreender como a igreja e como ele pode adquirir a verdadeira sabedoria que vem do alto. Nós vimos que a carta de Tiago mais se parece com uma espécie de literatura sapiencial do Antigo Testamento.
O grande âmago aqui, o grande centro da carta de Tiago é a sabedoria divina, é a temática da sabedoria. Tiago aqui nós vimos, ao longo desses estudos, que ele está escrevendo às suas ovelhas, à sua igreja, que havia sido dispersa pelo mundo devido à perseguição que enfrentavam pelo Império Romano. O intuito de Tiago aqui é encorajar o seu povo, as suas ovelhas, e pastorear as suas ovelhas para que eles possam permanecer firmes na fé cristã. Esse é o ponto de Tiago. Tiago está estimulando a sua igreja a prosseguir no caminho, que é um caminho de sofrimento, que é um caminho cheio de percalços, mas é o caminho do Senhor. Eles precisavam prosseguir nessa jornada. Tiago estava encorajando-os. E dentro dessas temáticas, e ao longo do primeiro capítulo, nós vimos no primeiro sermão, do capítulo 1, verso 1 a 19, que Tiago estava os encorajando, mas também os exortando a buscarem um amadurecimento por meio da palavra de Deus. A grande temática do capítulo 1, do verso 1 ao verso 19, é a obtenção da maturação na fé, ou de se tornar maduro na fé por meio da palavra de Deus, para que eles pudessem, inclusive, entender que é no meio do sofrimento, em meio ao sofrimento pelos quais eles estavam passando, que era justamente necessário para que eles se tornassem cristãos maduros na fé. Eles não poderiam rejeitar o sofrimento, eles não poderiam achar que o sofrimento poderia ser por causa de um envio de Deus, no sentido de não estar cuidando dele, mas o sofrimento era, inclusive, fazia parte da providência divina para fazê-los amadurecer na fé. E a síntese do primeiro sermão foi o fato de que eles deveriam ter alegria ao passar por tribulações. No segundo sermão, do verso 19 a 27, nós vimos que o fato de que Tiago vai mostrar que esse amadurecimento que ele tanto pontuou na primeira parte, ele só é conquistado à medida de que nós somos não apenas meros ouvintes da palavra de Deus, mas fiéis praticantes. Tiago convida a sua igreja a viverem naquilo que eles dizem crer. O convite é um convite para uma vida prática na fé cristã. Eles não estavam brincando de serem cristãos. Precisavam não somente crer de mente, mas uma vida que expressava aquilo que eles diziam crer. Somente assim haveria maturidade, a fé deles iriam florescer diante do sofrimento. A síntese aqui, Tiago vai dizer e disse para nós que a nossa fé só é verdadeira quando nós fazemos aquilo que nós dizemos crer. Quando as nossas ações estão condizentes com a nossa doutrina. Algo que é impossível de ser separado. Já no segundo capítulo, nessa primeira parte que nós lemos, Tiago já está preocupado em nos mostrar como nós, de forma prática, como a igreja poderia praticar a palavra de Deus, a chamada lei perfeita, como ele fala no primeiro capítulo, no verso 25. Agora ele vai aplicar aquilo que ele havia dito sobre a religião pura, a religião imaculada, como que essa religião deve ser vivida no meio do povo de Deus. Como nós e como a igreja deve agir para com aqueles que sofrem, as viúvas, os órfãos, os pobres, os oprimidos. Tiago vai estabelecer pontos que a igreja estava agindo em desacordo com a Escritura e precisava de mostrá-los a praticarem aquilo que a palavra determinava para que eles chegassem nessa estatura de maturidade da fé. A síntese de tudo isso que nós lemos aqui no verso de número 1 ao verso número 13, verso número 1, vou fazer aqui um panorama geral. Tiago vai colocar aqui a pauta dessa problemática, e a pauta é justamente que não podemos professar fé em Jesus e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, ou com uma espécie de favoritismo, ou em acepção de pessoas, como é a linguagem da Ara. No verso número 2 a 3, Tiago vai exemplificar isso
como os cristãos estavam tratando as pessoas com uma espécie de favoritismo. E ele vai dar um exemplo hipotético para tratar esse problema. E Tiago vai listar aqui 5 razões pelas quais não devemos agir com parcialidade ou favoritismo. No verso número 4, ele vai falar que nós não devemos fazer isso, porque agindo dessa forma, seremos como juízes perversos. No verso número 5, ele vai falar que nós não devemos fazer isso, porque Deus não olha a aparência, Deus não olha a aparência externa, mas olha o coração. No verso número 6 e 7, Tiago vai falar que nós não devemos proceder assim, porque os ricos são aqueles que têm agido contra o próprio Deus, no contexto de Tiago. No verso número 9 a 11, um dos motivos é porque é pecado agir assim, é quebra da lei de Deus agir dessa forma. E ele termina dizendo que nós não podemos agir assim, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. No verso de número 1, Tiago estabelece esse seu slogan, ou a sua tese para dar início e poder explicar à igreja a questão do favoritismo e do problema do favoritismo que havia entre eles. E ele começa dizendo, no verso número 1, meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Você vê que ele começa com uma expressão que nós vimos aqui ao longo dos estudos, que é uma expressão muito peculiar de Tiago, que é meus irmãos. E nós vimos que toda vez que ele começa com meus irmãos, alguma coisa pesada vem, né? Quando ele começa, meus irmãos, cuidado que aí vem pancada. Normalmente é assim, é uma cláusula de mudança. Tiago insere sempre essa ideia de meus irmãos amados para tratar de um tema específico dentro da sua carta. Ele ia tratar desse tema difícil, ele precisava ser ouvido, ele chama a atenção da igreja, ele se identifica com as suas ovelhas, para que eles possam então ouvir a sua admoestação. E a tese de Tiago é muito clara. É interessante que a Nova Almeida atualizada, ela traduz esse primeiro verso de uma forma que eu achei muito interessante. Ela traduz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Vocês não podem ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. A questão aqui, a temática de Tiago é: ou você é cristão, ou você trata as pessoas com favoritismo e com parcialidade. Porque essa prática, ela não condiz com alguém que se identifica com Cristo. O tema de Tiago é esse. Agir com parcialidade não condiz com aqueles que professam a fé evangélica, a fé cristã. E ele vai discorrer sobre essa temática ao longo desses 12 próximos versos. No verso do número 2 e 3, ele vai dar uma situação hipotética para tratar desse tema. Ele fala: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro no dedo, em trajes de luxos, entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Ele traz essa situação, essa ideia hipotética, é um caso que ele mostra para tratar do favoritismo que a igreja estava ocorrendo na igreja. E esse caso é um caso bem interessante, porque 2 homens entram na reunião da igreja. É claro que ele trata aqui na linguagem da sinagoga, porque, como nós vimos, a igreja para a qual Tiago está escrevendo é uma igreja formada de forma majoritária por judeus que viviam em Jerusalém, que eram convertidos ao cristianismo. Eles entenderiam bem a linguagem da sinagoga. Ele usa essa expressão. E também o fato de que os cultos cristãos, aqui no primeiro século, muito se pareciam com as reuniões sinagogais, né? O culto cristão, ou até mesmo os elementos de cultos, são muito próximos daquilo que era feito nas sinagogas. Então ele usa essa linguagem. É bem possível que essa reunião, que entram 2 homens, é uma reunião para adoração.
E o primeiro homem, né, é alguém que demonstra ser um rico, alguém de importância, porque ele porta, em primeiro lugar, um anel de ouro nos seus dedos, ou no seu dedo. Esse anel, ele demonstra autoridade, porque no contexto romano, apenas senadores usavam anéis de ouro no dedo, nobres, aristocratas, membros da elite que portavam esses anéis. E esses anéis não eram apenas um adorno, mas ele também era uma expressão de poder, uma expressão de autoridade. Era uma forma de riqueza, mas também status. Quem estava entrando naquela sinagoga ou naquela reunião cultica era alguém de muita importância. E também pensemos, né, que a reunião cristã, principalmente para a igreja para a qual o Tiago está escrevendo, formada majoritariamente de pobres, né, entrando uma pessoa dessa forma, era uma pessoa que tinha muita importância. Não somente ele possuía um anel de ouro no seu dedo, mas as suas roupas eram roupas luxuosas, a sua roupa era uma roupa luxuosa, possivelmente eram roupas coloridas, né, vestida ali de púrpura, que era somente a nobreza vestia. Então pensemos, né, o quanto não era comum entrar uma pessoa com essas características numa reunião cultica da igreja do primeiro século, principalmente a igreja para a qual Tiago estava escrevendo. Era uma pessoa que tinha prestígio, que tinha autoridade. A segunda pessoa, no entanto, era uma pessoa pobre, um andrajoso na linguagem da área, que é um mal vestido, um esfarrapado, uma pessoa que mal tinha algo para se vestir. Era alguém que não tinha prestígio, era alguém que não tinha autoridade, era alguém que era, na linguagem popular, um Zé Ninguém, que tinha entrado lá. Alguém que talvez não tivesse nem mesmo o básico para o seu próprio sustento. E Tiago vai abordar a questão do trato distinto que, hipoteticamente, a igreja daria ao homem rico e não ao homem pobre, no verso 3, porque o homem rico, ele é colocado em local de honra. O pobre é solicitado que ele fique em pé, talvez atrás, na reunião, ou se ele quisesse sentar, ele poderia sentar no chão, ali com as pernas cruzadas, no chão da igreja, né, ou da reunião que estava sendo feita. O rico, não, se coloca aqui na frente, né, num local de destaque, você vem para cá porque você é alguém de autoridade. Tiago vai dar essa exemplificação interessante, porque aqui, meus irmãos, fica claro que se trata de dois visitantes. Não eram duas pessoas conhecidas do meio da igreja, a ponto de nós indagarmos que, não, essa pessoa rica é alguém que tinha já um contexto na igreja, o pobre era alguém que eles não conheciam, não sabiam quem era. Não, eram duas pessoas desconhecidas do contexto da igreja, dois prováveis visitantes. A questão que Tiago está tratando aqui é um julgamento mediante aparências. Não há nenhum pré-requisito estabelecido para que norteie a ação da igreja em prol de um em detrimento do outro. A única coisa que rege o tratamento daqueles que Tiago estabelece é um julgamento por aparência. Esse é o ponto de Tiago. Lembra-se que Tiago apresenta o Senhor Jesus no primeiro verso: meus irmãos, não tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. O ponto que Tiago traz é que eles estavam trocando a glória do Senhor da glória pela glória das aparências de um homem bem vestido, que tinha autoridade. Era a glória de Deus em face da glória do homem. A glória eterna pela glória externa. E agindo assim, segundo Tiago, eles estavam agindo como juízes perversos, imitando o mesmo modelo mundano e injusto dos ímpios. Por quê, meus irmãos? Esse era o proceder da lei romana. A lei romana, ela favorecia os ricos. Os ricos tinham total condição de processar um pobre e tinham leis que favoreciam aos ricos.
Os pobres pegavam penas muito maiores em detrimento dos ricos. Eles definitivamente não estavam imitando a justiça divina, mas imitando a justiça dos homens. O verso 4 deixa bem claro: não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos, e pensamentos aqui não somente de uma ideia cognitiva, mental, mas uma ideia prática, uma ação agindo dessa forma. E o que Tiago vai fazer agora é mostrar as razões pelas quais os cristãos não deveriam agir de favoritismo. A exemplo dessa situação hipotética que ele traz. Do verso número 5 a 7, nós veremos que a argumentação de Tiago é que o cristão não pode agir assim porque é tolice. Uma linguagem sapiencial, é tolice agir assim. Porque o mundo vai dizer que a forma que se tem de se conquistar as coisas é bajulando aqueles que têm poder. E o modus operandi do mundo é via distinção em troca daquilo que o outro tem a oferecer. Já o cristão, ele não pode agir dessa forma, porque agir assim é tolice, porque afinal, o nosso bom Deus não age dessa forma. Olha o verso de número 5, mais uma vez, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Deus não escolheu aqueles que são pobres para serem ricos. A ideia é que o cristão não pode agir dessa forma, porque esse não é o modo de Deus agir. Imaginemos como o Senhor nos concedeu a salvação, meus amados. Será que o Senhor viu algo em nós a fim de que nós pudéssemos oferecê-lo em troca da salvação que Ele nos concedeu? Quais foram os seus critérios para que Ele olhasse para nós e nos salvasse? Você poderia estabelecer algum critério aquilo que você faz de melhor, a sua melhor característica, você acha que isso foi suficiente para que Deus olhasse para você e falasse: esse vai ser um eleito meu? Teríamos nós algo de bom a oferecer a Deus em troca da salvação que Ele nos concedeu? E a resposta é claro que não, porque o critério de Deus é a sua soberania, o seu amor imerecido, a sua graça derramada sobre as nossas vidas. Não há nada, nem aquilo de melhor que você possa ter feito, ou aquilo que você fez, que possa nos fazer dignos do amor de Deus. Nada. Nada que há em nós pode atrair o olhar de misericórdia de Deus. O ponto trazido por Tiago aqui é que Deus não age de favoritismo, e Ele não agiu assim. Na verdade, Ele escolheu os pobres, os que nada são, aqueles que nada têm para se gloriar, aqueles que não se agarram em nada, porque eles não têm nada, senão o Senhor Jesus crucificado na cruz, somente Ele. Não sei se você, ao decorrer dessa carta, desse estudo, dessa leitura, desse sermão, você pode se lembrar das palavras de Paulo, né? É interessante que Lutero tinha essa ideia de que Paulo estivesse em contradição com Tiago, por causa principalmente da próxima perícope ali, a questão da salvação por obras, mas eu vejo muita coisa junta de Paulo aqui, que coaduna com aquilo que Paulo escreve. Por exemplo, aquilo que ele escreveu à igreja de Corinto, né, no capítulo 1, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, versos 26 e 28, quando ele diz assim: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação,
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A maior prova de que Deus escolheu os menores deste mundo é quando os leitores originais de Tiago, ao olharem para si mesmo, vissem a sua própria situação, eles entenderiam que Deus tinha escolhido os menores deste mundo. Os cristãos para os quais Tiago escreve estão enfrentando um problema sério de perseguição, dificuldade inclusive para se manterem, falta de comida, falta de local para se reunir, havia dificuldades para as quais eles estavam enfrentando, a ponto de serem recolhidas ofertas para manter aquela igreja. Eram pobres. Mas mesmo assim, Deus não havia olhado para a sua condição externa. Mas apesar dessa condição, Deus havia os escolhido. Não olha o exterior, mas Deus olha o coração. Eu lembro da passagem, da escolha de Davi, quando Samuel vai, na casa ali de Davi e vai escolher, um dentre os seus irmãos. E aí o texto de 1 Samuel, capítulo 16, 7, fala: porém, o Senhor disse a Samuel, quando ele olha um dos seus irmãos e acha que aquele é o rei, ele fala: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu paro um pouquinho aqui para nos lembrar que o Senhor verdadeiramente não está preocupado com as nossas aparências. O Senhor não está preocupado se você entrou por essas portas vestindo, Gucci, Farm, Armani, Prada. O Senhor não está preocupado definitivamente com isso. Se nós fôssemos falar de roupas aqui, o Senhor está preocupado com a sua modéstia, mas o Senhor não está preocupado com a marca da roupa que você veste. Se você veio com roupas de marca, se você veio com roupas de brechó, com roupas usadas, com roupas de anos, o Senhor não está preocupado com isso, meu irmão. Porque Deus não é como os homens. Ele não julga pela aparência, Ele vê o coração. É interessante porque quando a gente fala que Deus vê o coração, parece que está tranquilo, Deus vê o coração. Mas até o nosso coração é tão mau, é tão sujo, é tão imundo, e ainda assim as misericórdias do Senhor nos alcançam. Eu poderia falar: não, está tranquilo, o Senhor vê o meu coração. Está tranquilo mesmo, meus irmãos? Mas Ele olha o coração, Ele não vê a aparência. E o texto, olha que interessante, porque a parte B do verso 5, o texto fala que: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são os pobres, para serem ricos e herdeiros no reino que Ele prometeu aos que o amam, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Não bastasse o Senhor escolher os menores, os pobres, os miseráveis, o Senhor deu a eles riqueza de fé e uma herança sem igual. E é por isso que o cristão não pode agir de favoritismo, porque de fato Cristo não agiu assim, porque ao nos escolher, Ele nos dotou de tesouros que são incomparáveis aos tesouros deste mundo. Ele não somente olhou para nós, para a nossa condição, mas Ele nos elevou de maneira inigualável, que nenhum homem desse mundo pode nos colocar. Nenhuma honra deste mundo se iguala à honra que o Senhor concedeu a pobres miseráveis como nós. Olha o jogo de palavras.
éramos pobres e Ele nos tornou ricos. Éramos miseráveis, não tínhamos onde cair mortos e Ele nos tornou herdeiros. E a pergunta que nos sobra e que nós deveríamos fazer, a única pergunta que nos cabe é se Cristo, quando nos deu tudo isso, quando nós éramos ainda mendigos miseráveis, então por que nós ainda agimos com preferência, com parcialidade, com acepção de pessoas? Essa é a pergunta feita para os leitores originais. É a pergunta feita para nós. A grande resposta é que agir assim é tolice. Agir assim não faz sentido. Por quê? Não faz sentido porque Deus não age assim. Segundo, no verso número 6, quando ele fala, entretanto, vós outros menosprezaste o pobre, não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais. Ou seja, é interessante que a situação que ele traz é uma situação hipotética, mas o verso de número 6, a parte A, mostra que esse é um problema que ele estava enfrentando. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Era um problema. A situação que ele traz é para tratar esse problema, que é um problema real no meio da igreja. E ele continua falando aqui sobre essa questão, dando a argumentação de que é tolice porque os ricos são aqueles que os oprimiam e os levavam aos tribunais. É interessante porque os mesmos ricos que eles estavam tratando com privilégios e parcialidade eram aqueles que estavam arrastando para tribunais para serem mortos diante do Império Romano, para serem jogados aos leões. A Bíblia trata de tantos exemplos que os apóstolos foram levados diante dos tribunais, possivelmente indicados ou julgados por ricos, por partidos judaicos que tinham posição naquele contexto, ou pelo próprio Império Romano. A ideia é que não faz sentido agir com parcialidade, porque aqueles são os mesmos que estão blasfemando contra o nome do Senhor. Verso número 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. A ideia aqui é que ao denunciarem os cristãos aos tribunais, ao fato deles conduzirem os cristãos aos tribunais, eles estavam blasfemando também contra Deus, porque agir contra os cristãos é agir contra Deus. E aqui o ponto é que eles estavam justamente os conduzindo aos tribunais, os denunciando e também os julgando, os matando, os lançando nas masmorras, nas covas dos leões, eram queimados vivos. Tolice agir assim, meus amados. Tolice é o primeiro ponto trazido para a primeira argumentação. É tolice, porque Deus não age assim. Segundo, é tolice, porque os próprios ricos que vocês estão tratando com parcialidade são aqueles que estão matando vocês. Vocês não devem agir com parcialidade. De verso número 8 a 11, Tiago vai agora falar que agir com parcialidade em acepção de pessoas, além de tolice, é pecado. E aqui ele vai tratar de um problema teológico, Você vai ver que no verso número 8, Tiago vai falar assim, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Tiago vai dizer que o reino de Cristo, o reino do Senhor Jesus, ele não é um reino sem lei. Ele não é um reino onde não há uma lei que rege esse reino. É como muitos poderiam pensar, os chamados antinomistas. Não. Existe uma lei do reino. Por mais que as leis cerimoniais, as leis civis tivessem passado, concretizados em Cristo, a lei moral continuava válida. E aí, não cabia aquela argumentação clássica de que agora estamos vivendo no tempo da graça e nós podemos fazer tudo, aquela chamada graça barata.
Porque há uma regra, há um padrão, um modo de conduta, de proceder no reino de Cristo. E esse padrão de moralidade rege o reino. Essa lei régia que Tiago coloca aqui diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E alguns teólogos vão dizer que aqui há uma síntese de Tiago na segunda parte da lei, né? A lei resumida em amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, o seu pensamento, a sua mente, e o próximo como a ti mesmo. Essa é a síntese da lei. E alguns teólogos vão dizer que aqui essa síntese ela é utilizada porque o pecado de favoritismo, de parcialidade, afeta todo o relacionamento para com o próximo e quebra toda a segunda tábua da lei. Como há uma unidade na lei, quebra toda a lei. Tanto a segunda tábua quanto a primeira tábua é quebrada. A ideia que ele coloca é que independente de quem entre em nossas igrejas, quer seja um deputado, um prefeito, uma pessoa muito famosa, ou então um porteiro do nosso prédio, um gari da rua ou qualquer outro pecador, deve ser tratado da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Interessante isso, porque esses dias eu estava conversando com um pastor e eu falei, eu gostei da habilidade que o senhor tem na hora de tratar uma questão que eu achei muito habilidoso, né? Ele falou assim, não, é simples, né? Eu tento falar da forma que eu gostaria que as pessoas falassem comigo. Parece simples, né? Mas na hora que o jogo começa é muito difícil você usar dessa regra, dessa lei régia. E a síntese é justamente essa. Você deve tratar qualquer pessoa que entrar por aquela porta da maneira que você gostaria de ser tratado. E aqui eu faço uma atenção gigantesca, porque nós temos que ter muito cuidado ao lermos esses textos, meus irmãos, porque nós poderíamos muito bem dizer que o pobre, sabe, ele precisa ser tratado bem, porque ele é pobre. E o rico, esse não, precisa ser desprezado, porque ele é rico, ele é um opressor, ele tem o marginal da sociedade, ele tem oprimido a sociedade, ele tem lutado contra os cristãos. Nós poderíamos falar assim, e aí eu me transformaria num teólogo da libertação, provavelmente, um TMI, da missão integral, né? Mas o texto não está falando sobre isso, definitivamente. O que o texto está dizendo é que não há favoritismos. O que ele está falando é que tanto o pobre quanto o rico devem ser tratados da mesma forma, sem aparência, sem que julguemos pela aparência. É interessante que se você abrir comigo em Levítico, no capítulo 19, quando a lei régia é tratada aqui, lá no verso de número 15 e verso de número 18, olha como é que o texto coloca isso. Olha o verso de número 15 de Levítico, capítulo 19. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre. Acho que vocês não abriram ainda, né? Levítico, capítulo 19, verso de número 15. Vamos ler juntos o verso número 15? Não farás nem favorecendo o pobre, nem compadecendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Verso de número 18 agora. Não divulgarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que interessante, o verso número 15, não fará injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. E ele embasa isso, dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quebra toda a teologia da libertação, os bofes vão no meio, vão todo mundo junto aqui, porque não há nenhuma espécie de favoritismo, porque quem se guia por vista
são os homens. E aqui o grande ensinamento, meus irmãos, é que nós não podemos tratar com parcialidade a quem quer que seja. Devemos ser imparciais usando a lei de Cristo, amando o próximo como a nós mesmos. Nem o pobre nem o rico deve ser visto como tendo a nossa preferência, afinal, ambos são pecadores. E aqui, em contrapartida a essa ideia de agir com parcialidade, com base nas vistas, que é pecado, no verso número 9, Tiago vai falar assim: todavia, fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Olha que interessante, porque agir dessa forma, com parcialidade, é quebra da lei, é quebra de mandamento, é pecado, e seremos vistos como quê? Transgressores, como aqueles que transgrediram a lei, e consequentemente seremos vistos como culpados. E aqui está o ponto, porque se nós verdadeiramente não nos arrependermos desse pecado, corremos um sério risco, meus amados irmãos, de sermos, no grande dia, condenados por esse pecado. Tiago está trazendo à tona a gravidade desse pecado. É um pecado tão grave que a partir do verso número 10 e 11 ele vai explicar essa gravidade, falando assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Ele explica a gravidade desse pecado. Porque muitos, pense comigo, poderiam dizer assim, ou poderiam minimizar o fato de somente tratar o outro com parcialidade. Só porque eu dei honra para aquele que é rico e menosprezei o pobre, mas presbítero Corte, eu não adultero, eu não pratico imoralidade, eu vou à igreja todo domingo, eu guardo o dia do Senhor, eu participo do coral, eu faço tudo isso. É só uma coisinha de nada. É um ponto aqui, tudo bem, Mas olha quanto de bom eu tenho a oferecer. O que Tiago está falando aqui? Não basta. Não basta. Eles poderiam estar falando que eles fazem tudo certinho, só tem uma coisinha aqui que eles poderiam fazer que talvez não fosse tão bom assim. Faziam tudo bom, era só uma coisinha. Será que Deus não iria relevar isso? E o ponto que Tiago traz é que, diferente do que alguns judeus poderiam pensar na época de Tiago, que não existem aspectos da lei que sejam mais ou menos importantes no sentido de merecerem ou não a condenação. É claro que existem pecados mais graves do que os outros, mas todo pecado é odioso diante de Deus e, portanto, merecem a sua ira. Se você viver de forma perfeita toda a sua vida e cometer um mínimo pecado diante de Deus, você está condenado. Um mínimo pecado. A ideia que ele traz aqui é que não existe essa de que, só um pecado pequeno, é só algo menor. Parece até um conceito católico, de pecados veniais e pecados mortais. Alguns separam você da presença do Senhor, outros nem tanto. O ponto é que alguns dos irmãos aqui do contexto do Tiago poderiam pensar justamente que guardar o sábado era mais importante, por exemplo, de que não jurarem falso. Existia aqui talvez uma ideia de hierarquia entre os mandamentos, a ponto de eles acharem que isso não era tão grave assim. Meus irmãos, definitivamente, todos pecados aos olhos de Deus são horrorosos, dignos de morte e, portanto, merecem a sua ira. O que Tiago vai trazer é uma ideia a respeito da justificação. Porque a justificação é pela fé. Mas se você quiser
perder a justificação pela fé de vista e agora quiser se justificar pelos seus próprios pecados, ok, faça a sua vontade, mas você não pode nem quebrar um aspecto mínimo que quer que seja da lei. Porque se você quebrou uma lei ou um aspecto da lei, toda a lei foi quebrada. Esse é o ponto trazido por ele, porque Deus é o autor da lei e toda a sua santidade foi ferida, logo toda a lei foi quebrada. Pense comigo, meus irmãos, você está na sua casa e aí só acontece comigo, eu sou um pouco desastrado, com os irmãos com certeza não. Mas você está ali, vai da sala para o banheiro, e aí você tropeça aquele dedo mínimo, pequenininho lá do pé, no reque da sua casa. Tranquilo, né? Assim, você vai falar assim, foi só um dedinho, tá tranquilo, não vai doer nada. Todo o seu corpo dói. Seu cabelo dói. Seu olho dói tudo. Mas foi só um dedo. Sabe por que dói? Porque há uma unidade do seu corpo, assim como há uma unidade na lei. Seu corpo, ele não pergunta, mas foi só aquele dedinho, tá tranquilo, não vai doer nada, só vai... Tá tudo certo. Não, todo o seu corpo sente, porque o seu corpo é um só, assim como a lei é una. E se você quebrar um aspecto da lei, você quebrou toda a lei. Existe uma unidade no corpo, assim como há nos mandamentos do Senhor. E olha que interessante, porque no verso número 11, você, numa leitura talvez desatenta, você pode pensar que Tiago colocou esses mandamentos aqui, né, o sexto e o sétimo mandamento, como uma espécie assim, de ilustração que nada tem a ver com o que foi falado. Mas não. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. É interessante porque essa ilustração, ela está mostrando aqui, ela não foi colocada de forma aleatória, porque é possível que na comunidade a qual Tiago estava escrevendo, existissem pessoas que não se orgulhassem de cometer pecados sexuais, que para muitos são mais graves do que fazer acepção de pessoas. Porém, mal sabiam eles que ao desprezar os pobres e honrar os ricos por vista, estavam desprezando aqueles a quem Deus havia acolhido, escolhido, e por isso estavam cometendo o pecado de assassinato. Lembre-se que quando Tiago está tratando aqui a sua carta, ele está andando muito junto com o Sermão do Monte. Você desprezar o seu irmão de forma aleatória ou pela sua própria perspicácia, você está odiando o seu irmão, você está cometendo um assassinato. É aquilo que o Sermão do Monte fala no capítulo 5, verso 22. É o aprofundamento da lei. A ideia que ele traz é que, de qualquer forma, toda a lei estava sendo quebrada. Então, havia a necessidade de que eles fossem condenados por isso. Você pode se orgulhar dos pecados que você não comete. Ainda assim, se você comete um pecado que você considera pequeno, você, assim como eu, é digno de ser condenado pela quebra da lei. E aí, Tiago vai encerrar essa argumentação no verso de número 12, trazendo à tona aquilo que ele já tinha dito lá no primeiro capítulo, quando ele fala assim: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. No capítulo 1, verso número 22, ele já tinha dito isso: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E agora ele fala: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. E Tiago traz aqui a ideia de que agora nós devemos proceder com fidelidade à palavra de Deus, com fidelidade à lei de Deus, tendo por princípio básico o fato de que
por ela nós seremos julgados. Não basta ter a consciência daquilo que Paulo disse, de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, se nossas atitudes não mostram o tanto perigoso que isso mostra ser. Aquelas pessoas que dizem, não me julgue, porque só quem me julgará é Deus. Sabe o tamanho da problemática que você está trazendo para você? A ideia que Tiago traz aqui é justamente essa: falem e hajam em conformidade com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus julgará vocês, e diante da palavra não haverá nenhum tipo de artifício para que vocês sejam passados por impunes. Ele traz aqui, né, e é interessante porque esse verbo colocado aqui, ele expressa uma ação contínua, então é como se ele estivesse falando, esteja constantemente falando, esteja constantemente agindo em conformidade com a lei da liberdade, né? Então se arrependendo daquilo que vocês fazem contrário à palavra de Deus, mas buscando se conformar à lei de Deus. Ele traz aqui uma visão escatológica, justamente porque é no grande dia que daremos conta se de fato nós agimos ou não em conformidade com a palavra de Deus, e a lei de Cristo nos julgará. Mais uma vez, né? Paulo e Tiago andando juntos aqui, aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 2, verso 11 e 12, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Nós lemos aqui também na hora da confissão de pecados, no primeiro capítulo na primeira carta de Pedro, capítulo 4, né, que Deus não julga em acepção de pessoas. Não sei se você olhou atentamente para esse verso, mas a ideia aqui, né, a ideia de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E aqui, meus irmãos, há um chamado grandioso para nós, uma atenção grandiosa para nós, porque, sabe, hoje você pode até disfarçar, hoje você pode até dar um jeitinho, hoje você pode até enganar os líderes, hoje você pode até agir por aparência, mas no tribunal de Cristo todos nós daremos conta, aquele que é impossível enganar. Você já parou para pensar na tamanha dimensão disso? Porque o Senhor, Ele sonda o mais íntimo do nosso coração, aquilo que está mais obscuro, que somente Deus pode saber. Nosso irmão Roberto orou para que o Senhor nos perdoe os pecados que inclusive nós cometemos quando estamos dormindo. Isso é verdade, porque quantos são os pecados que nós cometemos que nós nem sequer sabemos? A ideia trazida é que no tribunal de Cristo nós daremos conta. E aí, Tiago encerra com uma boa notícia. Ele não ia... Os meus irmãos lá vai servir para agora, aqui, ó, verso 13. Porque ele vai encerrar nos mostrando mais uma razão pela qual não podemos agir em acepção de pessoas, com favoritismo e com parcialidade, porque ele já tinha dito que era tolice, já tinha dito que era pecado e pecado grave, e agora ele vai dizer que é quebrar o princípio da solidariedade que nos une, porque todos nós somos seres humanos, somos criados à imagem de Deus. Então, agir assim é agir com uma espécie de falta de humanização, é se tornar desumano. Olha o que ele fala no verso número 13. E ele encerra aqui a argumentação. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usa, o que não usou de misericórdia. E ele termina falando que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que ele vai pontuar é que a lógica é que Deus estava tendo misericórdia para com eles. Essa é a lógica. Para com os pobres, para aqueles que estavam sofrendo. A maioria da igreja primitiva era composta por pobres.
Deus tinha os escolhido, mas mesmo aqueles pobres que haviam sido escolhidos, que tinham experimentado da misericórdia de Deus, estava agora julgando por aparência, agindo sem misericórdia. E o que Tiago está trazendo aqui é um alerta muito importante, porque nós, meus irmãos, podemos estar agindo da mesma forma, sendo seletivos na hora de distribuir a quem Deus deve derramar a sua misericórdia. Sabe, para mim é graça, é misericórdia, é segunda chance, mas para o outro é juízo, é disciplina, é dedo na cara. Para minha família é graça, é misericórdia, mas para a família dos outros é juízo, é disciplina, é rigor da lei. A verdade é que se você, ou se eu, em algum momento, se nós usufruímos das misericórdias de Deus, se nós provamos da misericórdia de Deus, nós iremos rogar para que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos. Se nós provamos da misericórdia de Deus, iremos rogar para que Deus derrame misericórdia sobre os nossos irmãos. Pense em Moisés. Moisés, né, o libertador, aquele que Deus havia escolhido para libertar o seu povo. Moisés está no Sinai, recebe a lei. Quando ele desce, o povo constrói um bezerro e adora o bezerro de ouro. E Moisés fica irado com aquilo. E Deus, nessa conversa, lá em Êxodo, capítulo 32, no verso 9 a 14, é dito assim, disse mais o Senhor a Moisés nessa conversa: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Vocês conhecem bem esse texto. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, isso o Senhor falando, e eu os consuma, e de ti, Moisés, farei uma grande nação. Moisés poderia falar assim: verdade, Senhor, destrua esse povo, juízo sobre esse povo, destrói esse povo, começa de novo a partir de mim, porque esse povo não tem jeito. Foi assim que Moisés agiu? Definitivamente não. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão, porque é onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes, para consumi-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, da aliança, de Isaque e de Israel, seus servos, os quais por ti mesmo tens jurados, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra de que tenho falado, dá-lo-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Você viu que a ação de Moisés foi: tenha misericórdia desse povo. Porque eu experimentei da misericórdia. Eu não sou melhor que eles. Eu não mereço ser tornado uma grande nação sozinho, porque eu sou como este povo. Eu provei da misericórdia e eu rogo ao Senhor: tenha misericórdia desse povo, Senhor. Lembre-se da sua aliança. Lembre-se das promessas que o Senhor fez ao teu servo Abraão. Moisés poderia ter rogado a justiça de Deus sobre o povo porque eles mereciam, mas ele roga a misericórdia de Deus porque ele tinha em um dia provado dela. Eu termino, meus irmãos, aqui dizendo que nós não podemos ser seletivos com ninguém. Não podemos tratar o rico com honra, não podemos desprezar os pobres, nem vice-versa. Porque, inclusive, nós somos aqueles pobres que nada tem a oferecer, que entrou na igreja esfarrapado, imundo, miserável. Nós não somos aquele homem que entrou com anel de ouro, com roupas luxuosas. Nós não somos este homem. Nós somos o segundo homem que entrou pela igreja sem nada a oferecer, com as suas vestes imundas,
sem nada, sem autoridade alguma, sem nenhuma coisa a oferecer, sem nada a dar em troca ao nosso Deus. Nós somos este homem. Nós não temos nada a oferecer a Deus, senão as mãos vazias. Senhor, rogue, Senhor, tenha misericórdia de mim. Nós não podemos ser seletivos por isso, porque o Senhor não nos tratou assim. Nós não tínhamos roupas e Ele nos vestiu, nós cheirávamos mal e Ele nos limpou, Ele nos deu vestes novas, éramos como os leprosos doentes e Ele nos sarou. Por que então agimos diferente do nosso Senhor da glória? Por que agir diferente daquele que nos deu tudo quando nós não tínhamos nada? Por que, meus amados irmãos? Por que agir de favoritismo, sendo que o Senhor não fez assim? Sabe, confiar nas riquezas, confiar naquilo que o outro tem a nos oferecer, aquilo que o rico tem a nos oferecer, é desconfiar do poder de Deus. Eu lembro de uma história onde o filósofo e teólogo, Tomás de Aquino, que ao entrar nos aposentos do Papa Inocêncio, que era alguém que tinha Tomás de Aquino por grande estima, e ele entra naqueles aposentos e passa ali a ver onde o Papa estava, com uma grande quantidade de dinheiro sendo contado na presença do Papa. E Aquino chega ali naquele momento e o Papa fala para ele: Aquino, como você pode ver, nós já não podemos dizer, não temos prata nem ouro. Tomás de Aquino disse assim: também nós não podemos dizer ao coxo, levanta-te e anda. Ou seja, a igreja tinha se agarrado nas riquezas e tinha esquecido do poder de Deus. A igreja tinha se agarrado nas questões externas e tinha esquecido de que o grande valor da nossa vida é a riqueza que ninguém pode nos dar, o tesouro eterno. O poder de Deus não está nas nossas riquezas. O poder de Deus não está na nossa riqueza, nas nossas aparências, nas nossas vestes, nas nossas propriedades, nos nossos bens, no nosso emprego. Não está em nada disso. E aqui, meus irmãos, temos que ter muito cuidado, porque podemos ser, inclusive, desumanos com muitas pessoas que entram nas nossas igrejas. Pensemos nos nossos relacionamentos diários, nossos relacionamentos aqui entre irmãos, ou até mesmo no seu trabalho. Qual tem sido a lei que tem nos feito aproximar de um e não de outro? O que tem nos feito aproximar de uma pessoa e não de outra pessoa? A grande questão aqui é que se o motivo for qualquer condição externa que não seja o amor de Deus, precisamos urgentemente nos arrepender. Se aquilo que nos faz estar próximos de uma pessoa e não de outra não for único, exclusivamente o amor imerecido de Deus e qualquer condição externa, precisamos nos arrepender. Porque os nossos relacionamentos não são ou não devem ser regidos pela lei do mundo, mas pela lei da liberdade, pela lei do reino de Cristo. E esta lei diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ou aprofundando essa própria lei, devemos amar o próximo como Cristo nos amou. Ele não somente nos amou por palavras, mas Ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Ele morreu em uma cruz, numa morte vexatória, para que nós pudéssemos usufruir do poder da sua ressurreição. Ele fez tudo aquilo que nós não tínhamos condição de fazer sem favoritismo algum. E a maturidade cristã, meus irmãos, que Tiago tanto deseja para a sua igreja, e o Senhor deseja para nós,
é que nós desejamos alcançar, ela jamais será vista no meio daqueles que agem com parcialidade, julgando por vista, com base no exterior. Nós estamos sujeitos a esse pecado. Eu e você, nós estamos. Provavelmente é um pecado que todos nós já cometemos em algum momento. Não caiamos no erro de acharmos que esse é um pecado menor. Não caiamos no erro de acharmos que isso não é importante, que o importante é virmos à igreja, é não praticarmos nenhum pecado sexual, é não adulterarmos, é não fumarmos e não bebermos. Não achemos isso, definitivamente. Não achemos isso. Lembre-se que basta apenas um pecado que seremos culpados de toda a lei. E agora, eu termino com a boa notícia, porque quando isso ocorrer, quando nós agirmos com parcialidade, com favoritismo, em acepção de pessoas, recorra às misericórdias de Deus. Recorra às misericórdias que há no nome de Cristo, mas ao recebê-la, lembre-se que você recebeu a misericórdia e é com misericórdia que você deve tratar a todos, sem distinção. É nosso dever que recebemos a misericórdia de Deus, anunciar as suas misericórdias sem acepção de pessoas, sem favoritismo algum. Lembre-se da palavra ou das palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte, que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você quer alcançar misericórdia no dia do juízo, seja misericordioso para com todos. Se em algum momento, meu amado irmão, você achar que pecou em tratar alguém por seletividade, por parcialidade, passe então a agir com misericórdia, pois como Tiago falou, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E se há misericórdia no meio do povo de Deus, é um sinal de que Cristo verdadeiramente nos alcançou, é sinal de que naquele grande dia você estará unido de forma tão especial ao Senhor, que a sua justiça, a justiça dele não será cobrada a nós, a justiça dele será atribuída a nós, e nós usufruiremos das misericórdias que ele derramou sobre nós. Se há misericórdia no meio do povo de Deus, é sinal de que a justiça cobrada naquele grande dia será a justiça do Filho. Porque definitivamente não temos nada a oferecer ao nosso Deus, a ponto de que Ele, naquele grande dia, não nos consuma. Não haverá juízo para você que age com misericórdia, porque no final as misericórdias vencerão todos aqueles que tiverem misericórdia. É assim que o texto termina. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te damos graça nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela fala aos nossos corações, Pai. Não nos deixe tratar uns aos outros com parcialidade por meio das nossas vistas, ou com base em questões externas, mas que a lei régia do seu reino possa guiar a nossa conduta. Nós verdadeiramente amemos uns aos outros, conforme o Senhor nos amou. Que haja perdão entre nós, que haja misericórdia entre nós, que haja graça entre nós, ó Deus. Não nos deixe tratar, ó Deus, com parcialidade os visitantes que entram por esta porta. Que haja em nós um coração misericordioso para com todos aqueles que estão perdidos. Quer entre por esta porta com um anel de ouro, quer entre, ó Deus, com mal que tenho que vestir. Que nós nos lembremos que nós éramos pobres e o Senhor nos tornou ricos. Nós éramos sem nada, ó Deus, não tínhamos nada a oferecer ao Senhor e o Senhor nos tornou herdeiros daquilo que Cristo conquistou por nós, ó Pai. Obrigado, porque nós não merecíamos tamanha bênção. São as suas misericórdias, ó Deus, que foram derramadas sobre as nossas vidas, e a sua graça infinita e abundante, ó Deus. Não temos palavras, não temos como oferecer nada em favor disso. Que darei eu, que daremos nós ao Senhor?
em prol de todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, ó Senhor. Não há condição em nós que nos torne justos diante de Ti. É por isso que nós rogamos ao Senhor que naquele grande dia, ao sondar o nosso coração, o Senhor se lembre daquilo que o Senhor fez por meio de Cristo Jesus na cruz. Ao contemplá-lo na cruz, o Senhor nos veja de tal forma que estejamos unidos tão intimamente ao Senhor, que não haja distinção entre nós e aquilo que Ele sofreu, nós sofremos, aquilo que Ele conquistou, o Senhor nos fez conquistar por herança, aquilo que Ele obteu por nós, hoje nós podemos já usufruir e ansiamos, ó Deus, aquele grande dia, onde nós estaremos eternamente com o Senhor face a face. Tenha misericórdia da sua igreja, dos nossos pecados, ó Deus. Nos reveste da sua santa presença, da santidade que há no seu santo nome. E não nos deixe, ó Deus, quebrar a tua lei. E quando quebrarmos, nós nos voltemos em arrependimento para o Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, que nós fazemos, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém.